Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para falarmos de história. E dessa vez é para corrigirmos as atividades do livro de história que nós utilizamos na sala de aula, das páginas 31, 35, 39, 40, 41 e 42. Então, as questões referentes a essas páginas aí, nós vamos corrigir e falar, né, sobre as respostas, comentar as respostas. Então, a nossa primeira questão é da página 31, e nós temos aqui uma imagem para analisar. Então, essa imagem é referente à Idade Média, né, a sociedade medieval. Então, nós temos aqui uma imagem correspondente a um juramento de fidelidade entre o suzerano e o vassalo. E uma pessoa que está ali registrando esse momento, esse juramento. Então, não é difícil de reconhecer o que a imagem está querendo passar de informação, né? Porque nós já estamos estudando esse período, né? E então não é difícil reconhecer que trata-se da sociedade feudal, até porque naquele momento a forma de se expressar na forma de desenho era através de iluminuras, né? Uma das formas, ainda não existia pintura em tela, pintura a óleo, né? Então era feita através de iluminuras, e essa é uma das iluminuras desse período que nós estamos estudando. Então, tem a questão aqui, 3 questões para responder em relação a esta imagem. A primeira, você sabe dizer quem é o vassalo e quem é o suzerano? Então, olhando assim, talvez confunda um pouco, né, a pessoa em definir aí quem é o vassalo, quem é o suzerano. Mas tem alguns elementos que mostram que o suzerano é esta pessoa em vermelho, né? Este sujeito que está vestido de vermelho, né? Por quê? Porque ele está sentado, porque as mãos dele envolvem as mãos do outro sujeito, que possivelmente é o vassalo, e o vassalo ele está meio que curvado, ou se curvando a este senhor que está sentado. Então, a gente, né, chega à conclusão que o suzerano é este senhor de vermelho aí, né, vestido de vermelho, e que está nessa postura, demonstrando ser um sujeito superior ao outro, né? Então, a resposta da primeira questão fica dessa forma: à esquerda é um vassalo e à direita é um suzerano. O suzerano é aquele que doava as terras na Idade Média, e o vassalo o que recebia. E o vassalo recebia mais as terras em troca da lealdade, da fidelidade que ele deveria ter em relação ao suzerano, certo? Então, a número 2, né? Há 3 elementos da própria imagem que permitem saber quem é o vassalo, quem é o senhor e quais são esses elementos. Então, eu acabei de falar, né? Mas a resposta está aqui. A figura do senhor é maior do que a do vassalo, o senhor está sentado e o vassalo curvado, as mãos do senhor estão envolvendo as mãos do vassalo. Então, toda vez que vocês se depararem com uma imagem, seja ela de qual período for na história, né? Claro que você tem que ter um conhecimento prévio, mas tem que analisar todos os detalhes da imagem. A questão número 3, qual é a função do homem que está escrevendo?
O homem que está escrevendo recebeu a função de registrar esse momento, que é o ato do juramento, né? De fidelidade e lealdade entre o vassalo e o suzerano. Provavelmente o suzerano escolheu esse ser que deve ser um guerreiro, né? Passou algum feudo para ele, e então o vassalo está prestando a homenagem ao suzerano. Né? Esse juramento de fidelidade, né, os historiadores chamam de homenagem. Na página 35, nós temos essa questão. Né? Primeiro, deve-se ler o texto, né, que se segue. Deus quis que entre os homens uns fossem senhores e outros servos, de tal maneira que os senhores estejam obrigados a venerar e amar a Deus, e que os servos estejam obrigados a amar e venerar o Senhor. Bom, então o próprio livro já traz a resposta aqui, né? O autor do texto, escrito na época do feudalismo, terá sido um conde, um bispo ou um camponês. Como você chegou a esta conclusão? Então, assim, como se trata que o texto está falando de Deus, como se trata de Deus, né? Ele está colocando a postura da sociedade medieval perante Deus. Então, eu posso concluir que foi alguém do clero que escreveu. Além disso, alguns membros do clero é que tinham o poder da escrita na época. Nem todo mundo sabia escrever, mas os membros do clero sabiam. Nem todos, mas alguns sabiam escrever. Então, dentro dos mosteiros tinham as bibliotecas, muitos clérigos faziam as transcrições de textos, né? E então eu chego à conclusão que quem escreveu foi um membro do clero. E o próprio autor nos responde aqui embaixo, né? O texto foi escrito por um religioso, o bispo Saint Laude de Angers. Eu não sei se é assim mesmo que se escreve, que se lê, aliás, mas, né, vamos ler conforme está escrito. Quando a gente não sabe ler, a gente não sabe a pronúncia correta, a gente lê conforme está escrito. Então, há dois indícios disso no texto, né? Dois indícios de que foi escrito por um membro da igreja, um clérigo. Primeiro, o autor atribui a existência de senhores e servos à vontade divina, quer dizer, todos os dois, senhores e servos, dependem da vontade de Deus. Segundo o autor, o autor usa uma comparação de viés religioso. Os servos devem se comportar em relação aos seus senhores, tal como os senhores em relação a Deus. Então, Deus era a única figura que todos os membros da sociedade feudal deveriam obedecer, né? Estavam subordinados, todos. Clero, nobres e servos estavam subordinados a Deus. Na página 39, nós temos essa questão, né? Sobre a formação do feudalismo. Letra A, deu o significado dos seguintes termos: colonato, comitatus, feudo, suzerano e vassalo. Então, o primeiro, colonato. O que era o colonato? Então, eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou comentar. No contexto feudal, é o nome que se dá a um sistema de exploração de grandes propriedades, o feudo. Feudo era a propriedade na época, a unidade feudal, né, era o bem mais precioso da época, em que diversos colonos ou meeiros, os servos, ficam incumbidos de cultivar uma determinada área da terra, quer dizer, do feudo, os lotes destinados aos servos, os mansos servil, e entregar parte da produção ao proprietário, senhor feudal, como forma de pagamento de taxas ou impostos pelo uso da terra. Isso quer dizer que
o colonato é aquela relação que existe entre o servo e o senhor feudal, em que o servo ele recebia um determinado lote de terra, mas para uso desta terra ele tinha que pagar as taxas e os impostos. O comitatus. Comitatus era uma relação da sociedade feudal, grupos formados por guerreiros e seu chefe, entre o suzerano e o vassalo, baseados na honra e lealdade. Um guerreiro era fiel ao outro e, em troca, recebia uma recompensa ou recompensas. O feudo, terras, bens, espólios de guerras ou outros, né? As recompensas que existiam nessa relação de lealdade e fidelidade entre os guerreiros poderiam, então, ser feudos, terras, bens, espólios de guerras, uma mulher, poderia ser cabras, outros tipos de animais, enfim, qualquer tipo de recompensa, mas entre aqueles guerreiros que mais se destacavam e que tinham uma relação mais, um vínculo maior com o seu chefe, então era dado a terra. Essa relação do comitatus é a relação de suzerania e vassalagem que existia no período feudal e que é uma herança dos bárbaros. O feudo era terra ou uma fonte de renda concedida por um suzerano ao vassalo em troca de fidelidade e ajuda militar. Esse costume foi uma herança dos povos bárbaros, mas desenvolveu-se na Alta Idade Média, principalmente no governo do Carlos Magno, após a queda do Império Romano. Então, quando os bárbaros invadem o Império Romano, no Ocidente, a parte ocidental, eles trazem costumes, eles mudam completamente a forma de governo, de organização social, né? São muitas invasões que ocorrem, e acaba que os costumes dos bárbaros se misturam aos costumes dos povos romanos e deu nisso, numa outra forma de organização social, econômica, religiosa, chamada feudalismo. Suzerano era o senhor feudal, um guerreiro, dono de uma propriedade de terras, aquele que tinha domínio sobre um feudo de que dependiam outros feudos. O suzerano era o que doava as terras, era aquele que fazia as doações entre os seus guerreiros leais. O vassalo era o que recebia. Se o suzerano é aquele que doa, o vassalo é aquele que recebe. E ele deve lealdade e fidelidade ao seu senhor. Então, essa lealdade e fidelidade, né, quando o senhor precisava de um exército maior, por exemplo, ele convocava os seus vassalos que prontamente tinham que prestar serviço militar ou atender o chamado do suzerano. Na página 39, nós temos a seguinte questão: registre no caderno as afirmações que não dizem respeito ao feudalismo. Nós temos, então, aqui essas relações, né? A letra A, relações baseadas na dependência e na fidelidade. Essa é uma relação do feudalismo, então não podemos marcar. Letra B, o poder político fortemente centralizado nas mãos do rei. Isso não pertence ao feudalismo. O poder político era descentralizado, justamente pelo fato do rei entregar terras, doar terras, né, a seus guerreiros, nos laços de suzerania e vassalagem. Então, esse poder foi fragmentado. Os senhores feudais também eram poderosos. Então, o rei dependia deles, do exército deles. E eles dependiam do rei, era uma troca. Então, o poder centralizado não faz parte do feudalismo. Predomínio do cristianismo? Sim, cristianismo faz parte do feudalismo. A Igreja Católica foi a única instituição que sobreviveu no feudalismo, né? A instituição romana. D, sociedade igualitária? Jamais no feudalismo, nem na Idade Média,
Até o período moderno, a sociedade não era igualitária, não era igual. Então, havia aquela divisão de ordens, né? A primeira ordem, o clero, segunda ordem, os nobres, e a terceira ordem, os servos, né? Isso até o século XII. Depois do século XII, durante o século XII, nós vamos ter a presença lá na terceira ordem dos burgueses, né? Então, os burgueses são pessoas que vão enriquecer ao longo do tempo, são ricos, mas mesmo sendo ricos, eles não participam, não atuam da política na sociedade. Então, eles são lá da terceira ordem, eles não têm direitos. Eles vão conseguindo esses direitos, conquistando ao longo do tempo e com muito dinheiro envolvido no meio. A letra E, comércio intenso feito com auxílio de moedas. Não, não faz parte do feudalismo. No feudalismo, não havia comércio como a gente conhece hoje, né? Esse comércio forte, o capitalismo não existia. Existia um comércio à base de troca dentro dos feudos, né? O comércio ele vai passar a ressurgir a partir do século XII. Então, nesse momento do século VII, quando se inicia o feudalismo até o século XII, não existe comércio, certo? Muito raro e à base de troca de produtos. A letra F, produção econômica voltada para a subsistência. Isso aqui é do feudalismo, então a gente não marca, né? A produção econômica no feudalismo era de subsistência. Quer dizer que cada feudo produzia o necessário para a sobrevivência, não para vender, não era para exportar, não era para fazer comércio, já que não existia. O que eles produziam era para a sua própria subsistência. E a outra questão, né, é para observar a imagem, e aí a gente vai responder as questões aqui. Letra A, identifique os grupos sociais nela representados na imagem. Então, se eu observar bem, o que, que eu tenho aqui? Um guerreiro, porque ele está com escudo, armadura. Nós temos aqui um servo, porque ele está mal vestido e com uma ferramenta na mão, parecendo uma pá, né, alguma coisa para escavar a terra. E do outro lado, nós temos uma pessoa com característica do clero, provavelmente um frei pelo corte do cabelo que ele está usando e pelas roupas, né, vestimenta. Então, esta imagem trata-se da sociedade medieval, da sociedade feudal, clero, nobres e servos, de como ela estava dividida. Tá? Letra B. Explique a ocupação de cada um desses grupos na sociedade medieval. Na sociedade medieval, ela estava dividida em ordens ou estamentos. Primeira ordem, o estamento, segunda ordem, o estamento, terceira ordem, o estamento. E aqui eu coloquei na ordem, a primeira, a segunda e a terceira, clero, nobres e servos. Cada um tinha uma função. A função do clero era rezar e fortalecer cada vez mais a religião católica. Então, eles cuidavam da parte espiritual, mas também da parte moral da sociedade. Eles tinham muita influência nos costumes morais, sociais da época. A obrigação deles era orar por todos. Então, eles eram chamados de oratores, né? Pelos historiadores, eles são chamados de oratores. Os nobres, que fazem parte da segunda ordem, quer dizer, clero também faz parte da nobreza. Clero e nobres, aqui todos são nobres, né? Para você pertencer ao clero, tinha que ser da nobreza. Os nobres, qual era a obrigação dos nobres? Era cuidar da segurança de todos e guerrear, cobrar os impostos. Essa era a obrigação dos nobres. Então, o nobre, geralmente, ele era representado por um senhor feudal, né? E por toda a sua família, é claro, mas a pessoa que tinha um poder e autoridade dentro do feudo era o nobre, dono do feudo, o senhor feudal.
Os servos eram todo o resto da população. Se não era do clero, não pertencia à nobreza, então eram servos. E aqui dentro da servidão nós temos até o século XII, nós temos aí todo mundo, né? Os camponeses, nós temos os artesãos, todo mundo faz parte da servidão. Só que aqui, nesse terceiro estado, tinha também os vilões. Os vilões eram pessoas que poderiam sair do feudo, deixar o feudo, trocar de feudo, porque eles trabalhavam por pagamento, em troca de um pagamento. Não interessa como fosse esse pagamento. Já os servos, eles não podiam deixar o feudo. Eles não eram escravos, mas também não podiam deixar o feudo de forma alguma. Eles estavam presos a terras e a obrigação do servo era trabalhar, já que o clero ora, os nobres guerreiam, alguém precisa trabalhar. Então sobrou para os servos, eles trabalhavam e também pagavam os impostos, os únicos a pagar os impostos. Um imposto que a nobreza pagava era o tostão de Pedro ou o dízimo. Esse é o imposto que os nobres pagavam, mas também era o único. O restante dos impostos eram inúmeros, quem pagava eram os servos. E na página 39, nós temos duas fontes, uma que é o texto e a outra que é a imagem. O texto, na fonte 2, diz o seguinte: militarmente, o feudalismo baseava-se na superioridade de um guerreiro altamente especializado, cavaleiro. Esta superioridade vinha se firmando aos poucos e parece ter se concretizado no Ocidente com o início da utilização do estribo, no século VIII. Importante inovação, somente a partir de então, o cavaleiro, com sua pesada armadura, com uma mão segurando as rédeas do animal e o escudo, e com a outra empunhando a lança, poderia se manter firme sobre o cavalo. Contudo, para utilizar tal tecnologia militar, era preciso ter recursos econômicos abundantes para adquirir as valiosas armas e o caro cavalo, e para o constante treinamento que o uso de todo aquele equipamento requeria. Ou seja, para ser um cavaleiro, o que é preciso? Ter boas condições financeiras. Quem tinha boas condições financeiras era os nobres, somente os nobres. Então, para ser cavaleiro, tem que ser nobre. Né? Mesmo que você fosse da nobreza mais pobre, né? Da parte mais pobre da nobreza. Se quisesse ser um cavaleiro, precisava custear com as suas despesas. Então, esse texto é do Hilário Franco Júnior, que é um historiador, escreveu o feudalismo. E aqui nós temos uma imagem, né, mostrando o que é o estribo, esse aparato aqui todo em que o cavaleiro, né, senta, tem a sela, tem onde colocar o pé aqui. Então, tudo isso aqui faz parte desse novo equipamento que foi feito na Idade Média e que ajudou bastante os cavaleiros. Então, vamos às questões. A letra A. Que relação há entre a fonte 1 e a fonte 2? As duas imagens falam do cavaleiro, né? A primeira imagem descreve os cavaleiros, né, treinando, fazendo um treinamento, e a segunda imagem fala dos equipamentos que esse cavaleiro utiliza. Letra B. Como o texto define o cavaleiro medieval? O cavaleiro medieval era um guerreiro altamente especializado. Usava armaduras, usava armas, né? E usava também o cavalo. Tudo isso aí fazia dele um cavaleiro especializado na arte da guerra. Eles faziam treinamentos constantes, por isso que não pode pertencer também à servidão, né? O servo ele não tem tempo para ficar treinando, porque ele está trabalhando. Além de não ter tempo, ele não tem sangue de nobre, não tem dinheiro para comprar a armadura e as ferramentas e armas necessárias. A letra C. Qual teria sido a importância do estribo para o cavaleiro medieval? Então, de acordo com o texto, né, porque as questões são em relação ao texto, então, de acordo com o texto, o estribo ajudou muito o cavaleiro, porque
porque ele tinha maior firmeza, segurando com a mão no estribo e com a outra ele podia manejar as armas e os equipamentos que ele carregava, que eram equipamentos muito pesados. Letra D. Qualquer indivíduo poderia se tornar cavaleiro? Não, não podia. A gente já falou sobre isso, né? Somente as pessoas que pertenciam à nobreza que tinham como custear, como comprar, como adquirir o cavalo, as armas e a sua armadura. Tanto é que esses bens aí eram deixados de herança, né, de pai para filho. Na outra página, nós temos essa atividade, elabora as frases que deram origem ao diagrama. Então, aqui já tem um diagrama, umas cruzadas, palavras cruzadas aqui prontas, e o aluno deveria elaborar frases em relação a cada uma dessas palavras do diagrama. Então, aqui nós temos algumas sugestões, né, de frases em relação a essas palavras. O número 1, o feudo era um bem de importância concedida em troca de auxílio. A corveia, obrigação de trabalhar de graça para o senhor alguns dias da semana. Quem pagava essa obrigação era o servo. O suzerano, nobre, na posição de doador do feudo, né, aquele que doa as terras. Banalidade era o pagamento ao senhor pelos equipamentos do feudo que o servo utilizava. Então, o servo tinha que pagar todos os equipamentos do feudo se ele fosse utilizar. Por exemplo, se ele utilizasse o arado, um cavalo, que era do senhor feudal, um moinho, que era do senhor feudal, ele tinha que pagar pela utilização desses elementos. Subsistência era o tipo de economia que existia na época do feudalismo, né? A forma de agricultura, de criação de animais, né? A economia de subsistência é aquela que a pessoa produz para o seu próprio sustento, não é para a venda. Colonato é a relação de trabalho. Colonato é uma relação de trabalho que existia entre o senhor feudal e o servo. O servo trabalhava para o senhor feudal nas terras, né? Recebia o lote de terra e, em troca, ele devia pagar todos os impostos. O senhor feudal, além de dar a terra, ele também tinha que dar a segurança aos servos, né? Cuidar da segurança dos servos. A Igreja Católica era a maior e única instituição romana que sobreviveu e se tornou a mais poderosa durante a Idade Média. Até hoje ela é muito poderosa ainda, né? O manso senhorial são as terras, ou eram as terras, dentro do feudo, né? O feudo, só para relembrar, ele estava dividido em 3 partes: manso senhorial, manso servil e o manso comunal. Então, o manso senhorial era aquelas terras do senhor feudal, né? Em que o servo deveria trabalhar de graça para ele, né? E tudo que era produzido no manso senhorial ficava com o senhor feudal. O servo não levava nada, absolutamente nada. As terras comunais eram as terras de uso comum, o nome já está dizendo, comunais. Então, eram as terras de florestas e pastagens, em que todos do feudo poderiam utilizar, mas para retirar gravetos, né, lenhas já caídas, o servo não podia cortar as árvores, podia colocar os animais para pastar, né, recolher galhos, recolher pedras, mas é só isso também. As florestas eram muito utilizadas pelos nobres para fazer os seus treinamentos de guerra. A 10, terras destinadas aos servos, os quais deviam pagar as taxas e obrigações pelo uso. É o manso servil, as terras que os servos ganhavam para trabalhar. A última página aqui é uma questão mais pessoal, que o aluno deveria descrever, né, o que está aqui na imagem. Então, nós temos ferraduras, temos armas, espadas, vários tipos de espadas, algumas punhais, esqueci o nome aqui, facas, né? Bom, e descrever o que tinha no resto do castelo aqui. A número 2 é para
será que tem alguma relação de uma coisa com a outra? Sim, lógico, é um castelo que parece ser um museu, né? E com base nos créditos da imagem, pesquise sobre o castelo. Então, o aluno deveria pesquisar sobre esse castelo, e aqui já está dizendo: Museu Castelo São João, à direita, Instituto Ricardo Brenan, Várzea, Recife, Pernambuco. Então, aqui é um e aqui é outro, e ver qual é a relação que os dois têm. E na última, nós temos um texto, Medo da Miséria, e esse texto fala da miséria, da pobreza que existia na Idade Média. Vou deixar que o aluno leia, né? Mas ele está falando exatamente dessa miséria que existia durante a Idade Média. Vamos ler rapidamente, então, né? A grande maioria das pessoas viviam no que seria para nós uma extrema pobreza. As descobertas arqueológicas mostram isso claramente. As margens de um lago na região de Dauphiné, se não me engano, é isso, foram reveladas recentemente as fundações de um conjunto de casas que permaneceram preservadas em razão de uma elevação das águas do lago. Muitos objetos foram ali encontrados, uma comunidade de guerreiros e agricultores ali vivia por volta do ano 1000. Temos sob os olhos as ferramentas das quais eles estavam munidos e damos-nos conta de como esse equipamento era precário. Por exemplo, havia muito poucos utensílios de ferro, quase tudo era de madeira. Os camponeses lavravam a terra com arados adotados de uma relha em madeira endurecida ao fogo. Assim, para cada grão semeado, ficava-se muito feliz em colher 2,5. Quer dizer, nossa, colhia muito pouco, né? A produtividade da terra era ridiculamente fraca. Ridiculamente fraca. Havia uma imensa dificuldade para se tirar dela o sustento. É preciso imaginar esses homens e essas mulheres vestidos, em grande parte, com peles de animais, mas não mais bem alimentados do que na época neolítica. Falo das pessoas do povo, pois essa sociedade era estritamente hierarquizada, quer dizer, bem dividida, né? Os trabalhadores eram esmagados sob o peso de um pequeno grupo de exploradores, homens da guerra e homens da igreja, que saqueavam quase todo o excedente da produção do povo. O povo vivia permanentemente no temor do amanhã, né? Então, esse é um texto do Jorge Dubai, e ele fala como vivia a sociedade medieval no ano 1000, né, no século X. Então, as perguntas são relacionadas a esse texto. No que o autor se baseia para afirmar que nos tempos medievais a grande maioria das pessoas viviam pobremente, né? Nas pesquisas arqueológicas, né? O texto está falando ali, as pesquisas arqueológicas mostram isso, né? Segundo o texto, quem ficava com a maior parte da riqueza produzida pelos trabalhadores? Nobres e cleros, né? A nobreza e o clero ficava com a maior parte, todo dia, praticamente, toda semana, tinha alguém cobrando impostos ali, e o servo ficava com quase nada, quase nada. Então, vivia num estado de miséria. Na Idade Média, o povo vivia permanentemente no temor do amanhã. E hoje, o povo brasileiro também vive com medo do amanhã? Com certeza, principalmente agora que nós estamos numa pandemia causada por esse coronavírus, né? As pessoas estão em lockdown na maior parte do Brasil, quer dizer que tudo está fechado, que as pessoas não podem trabalhar, perderam seus empregos, muita gente. O governo pouco faz para resolver a situação, né? E a situação está precária nos hospitais, as pessoas vivem com medo de ficar doente, com medo de sair nas ruas, medo de tudo. Então, a gente não vive muito diferente da Idade Média, não é? E é isso, pessoal. Obrigada.